Tássio Cruz, João Magalhães e Eliezer Rodrigues, obrigado pela presença dos três. Vamos começar com o flagra do dia, do garoto Jailson Soares. Jailson sempre atento. Rapaz, olha aí. Eita, que aí eu vou te contar, viu? Meu amigo, essa foto do Jailson é de fato uma verdadeira obra de arte, que traduz exatamente, inclusive, o que nós falamos aqui hoje. Tássio Cruz, aí tem preocupação, Tássio. Antônio Zé Lira e Capitão Roberval tranquilo, né? Lá no fundo. Quis o destino, Douglas, que os dois sentassem na mesma fileira, na Câmara, lado a lado, quase na Câmara Municipal de Teresina. Rapaz, João, essa situação aí tem preocupação, viu? Olha, Douglas, o líder do prefeito, Antônio José Lira, de fato, tem muito abacaxi para descascar e, de fato, tem uma extensa lista, né, de, vamos dizer assim, de problemas a serem solucionados e que passam, de certa forma, por ele, enquanto articulador do Executivo na Câmara Municipal. Sem contar, claro, as determinadas críticas que muitas vezes acabam chegando sempre para a figura do líder do prefeito no Parlamento Municipal. Eliezer Rodrigues, você que frequenta todos os dias a Câmara Municipal, aí tem preocupação, rapaz, se você for avaliar do ponto de vista da liderança do Palácio da Cidade, também estratégia para concorrer na próxima eleição, aí tem hora que dá um nó mesmo na cabeça, viu? A responsabilidade é grande. Segundo o próprio vereador Antônio José Lira, quando a vitória é tranquila, crédito para o Palácio da Cidade. Quando a derrota vem, a culpa é do líder do prefeito. Então, realmente é um martírio. A cada pauta, a cada votação. E hoje teve pressão de movimento dos músicos em relação ao projeto que quer aumentar os níveis de volumes toleráveis, especialmente nesse final de ano na cidade de Teresina. Hoje teve a situação da formação das chapas, ele com esse conflito, enfrentando esse conflito com o vereador Roberval Queiroz, enfim, o mínimo é coçar a cabeça. Não é fácil, não. Vamos, então. Tem um vídeo aí, um vídeo com flagrante na sessão de hoje na Câmara de Teresina. Coloca na tela, por favor, vamos lá. A questão não é a falta de limpeza, é as pessoas que continuam jogando lixo no meio da rua. É isso que eu pedi a você, que não só criticasse, mas que pedisse à sociedade, através que você gosta muito de redes sociais, inclusive me colocou nas redes sociais, lá não sei nem o porquê, só me deu foi mídia, porque eu não entendi o porquê. Mídia negativa, como sempre. Positiva. Se você olhar meu trabalho nas redes sociais, é melhor que eu sou só de crítica, não tem um projeto e não tem uma realização. Hoje, por oposição na prefeitura, você não tem projetos que você vai dizer o porquê você quer voltar a essa casa. Inclusive, dizer que com a estrutura da SAD, todo mundo faz. Inclusive, por favor, adote providência. Inclusive, você é para mim, um hipócrita, que você vivia criticando o Silvio Mendes. Tássio Cruz, aí foi um quebra-pau, vamos usar aqui uma expressão mais adequada, entre situação e oposição, né? Clima quente, Douglas, a gente destacava inicialmente por causa da questão do lixo. Em um determinado momento, o vereador Ismael se referia à falta de capacidade para manter e fazer uma nova licitação para a coleta do lixo, Douglas, e referiu-se de forma pejorativa que existiriam palavras dele, ratos pela cidade, também na prefeitura, o que a base não gostou, ou seja, o clima ficou bem quente e a gente tem até ele aí, Douglas, vereador Ismael, rebatendo a essas acusações feitas pelo vereador Roberval Queiroz. O clima não anda nada bem, viu, Douglas, lá na Câmara. Vamos só confirmar com a produção, se a gente tem já pronto esse vídeo do vereador Ismael Silva, falando desse bate-boca. Se estiver pronto, a produção confirma aí. Pode dar um ok aqui no teleprompter, por favor? Para a gente pegar já o embalo e seguir no mesmo tema. Se estiver pronto, pode confirmar, por favor. Porque para voltar depois a gente tem que... Posso chamar? Vamos ouvir o que disse o vereador Ismael Silva depois desse bate-boca aí com o vereador Capitão Roberval.
Eu sempre caminhei com o Dr. Silvio Mendes, estive com o Dr. Silvio Mendes nas eleições de 2022, inclusive em contrariedade ao meu partido que estava na base do governador Rafael Fonteles, e tenho um enorme respeito pelo Dr. Silvio Mendes e vamos seguir firmes em 2024 com o Dr. Silvio Mendes novamente. Isso é só mais uma comprovação de uma falácia quando não se tem argumento para fazer a defesa de uma gestão ineficiente e aí tenta vir para esses ataques pessoais. Comigo não funciona porque o nosso histórico é de trabalho e de respeito. Rapaz, aí, João, ele respondeu aí, mas não respondeu assim tão... Fez mais uma propaganda do ex-prefeito Teresina do que propriamente responder às acusações que foram feitas pelo capitão Rodeval. Exatamente, ele optou por levar, né, a questão para um lado político, exatamente, deixando bem claro que ele sempre foi um aliado de Silvio Mendes, o que todo mundo sabe, não é muita novidade. O Ismael sempre teve atrelado esse campo político, embora hoje ainda esteja afiliado ao PSD, mas já é sabido por todo mundo de que o caminho natural é de que ele integre literalmente o grupo de Silvio Mendes, inclusive do ponto de vista partidário. Quando a gente volta para o assunto da discussão em si, no parlamento, a gente tem um embate que eu acho que ele é saudável. Afinal de contas, a gente tem sentido muito a falta, né, de embates como esse, que por mais que em determinados momentos alguns parlamentares se exaltem, mas eu acredito que é nesse tipo de confronto que, de certa forma, os problemas da cidade acabam sendo vistos e tem-se ali a oportunidade, inclusive da própria população, cobrar do executivo, cobrar do poder público a solução de alguns problemas. Já entrando um pouco no mérito da questão, a gente sabe que, de fato, há um problema no que diz respeito à solução dessa questão, né, da contratação de uma empresa para fazer a coleta do lixo em Teresina. Então, é louvável, eu diria, essa postura do vereador Ismael em fazer essas críticas, assim quanto ao vereador Roberval Queiroz, cumprindo seu papel ali de aliado da prefeitura, inclusive responsável pela indicação ali de uma SAAD Sudeste, né? Tentar fazer ali o contraponto, de certa forma, polemizar, mas enfim, eu acho que eu particularmente tenho sentido falta desse tipo de embate no parlamento, porque de fato a Câmara Municipal ela deve ser a casa das grandes discussões, a casa dos embates. O que a gente tem observado, inclusive, eu falo uma postura geral dos parlamentares municipais, é de que as articulações muitas vezes são muito nos bastidores. Às vezes o parlamentar vota contra o prefeito na hora da votação ali, mas quando vai dar um discurso sempre acaba evitando, né, fazer algum determinado tipo de crítica. Às vezes é o contrário, ele vota a favor do prefeito, mas quando vai para a tribuna opta por não polemizar. Eu acho que esse tipo de debate aí acaba, de certa forma, deixando todo o cenário acalorado e pode ser que assim a gente tenha mais repercussão dos problemas que a cidade vivencia. Eliezer Rodrigues, eu queria saber de você o seguinte: não é muito o perfil do vereador Ismael não rebater as críticas indo direto ao ponto. Dessa vez não foi tão direto ao ponto assim, né? Ele preferiu alegar a questão do posicionamento político que ele tem em relação a apoiar Silvio Mendes, diferente do capitão Roberval, vereador capitão Roberval, que apoia a reeleição de doutor Pessoa. Douglas, eu acredito que daqui para frente a tendência natural é que esses embates sejam mais acirrados. A temperatura venha a subir nessas discussões na Câmara Municipal de Teresina, naturalmente pela aproximação das eleições do ano que vem. O vereador Ismael é de oposição, já tem tido essa postura há algum tempo, e agora os vereadores vão sempre levar para o lado político. Vai surgir, as pautas vão surgir, temas variados, desafios outros também serão colocados à mesa, mas sempre haverá conflito nesse posicionamento dos vereadores. Se são da base, vão adotar um determinado discurso, se são de oposição, vão por outra linha divergente. Isso é natural. Agora, vai se tornar cada vez mais acirrado, escancarado pelas preferências políticas que precisam ser assumidas. Os vereadores vão ter que adotar seus argumentos, deixando claro por que estão indo naquela linha de discurso, de pensamento, de defesa ou de contestação, sempre buscando uma coerência com a eleição, com a postura que deve ter no processo eleitoral. É o que está acontecendo. O tema era limpeza, o tema era coleta de lixo, mas aí daqui um pouco um vereador acusa o outro, aponta o lado político que o outro tem para tentar desqualificar o outro. Isso vai acontecer com mais frequência.
Uma reunião lá no MDB, como acontece toda segunda-feira. É tradicional essa reunião do MDB na sede do partido, para deliberar sobre questões relacionadas ao partido. Ontem, o assunto principal foi sessão municipal, nessa reunião do MDB. E Teresina nem foi o principal cenário discutido, mas foi discutido. E, claro, depois da reunião, o senador Marcelo Castro, que é o presidente da Executiva Regional, foi indagado sobre o que foi decidido, se tem algum prazo, se tem algo definido sobre o posicionamento do MDB. Lança candidato próprio ou indica o vice de Fábio Novo. O senador Marcelo Castro, que não foi nada decidido, foi discutido, mas nada decidido, e que espera que até o final do ano o MDB se posicione. Aí o vereador Zé Nito, que é o presidente da Executiva Municipal, disse que não tem nada definido, não tem prazo para definição, não será até o final do ano, exclusive confirmado pelo próprio vice-governador, Temístocles Filho, e que até uma segunda ordem, digamos assim, o nome é de Paulo Márcio. Acompanhe. Vereador Zé Nito. Nós podemos afirmar que o MDB municipal continua firme com a pré-candidatura do médico Paulo Márcio. Lá os deputados falaram, o que todos já sabem, uma grande parte defende já, nesse primeiro momento, a pré-candidatura do Fábio Novo. Entretanto, este vereador, como presidente do partido, como vereador, comunga do pensamento do vice-governador. O médico Paulo Márcio é um quadro excelente, levou o HU ao patamar de melhor hospital universitário desse país e com certeza tem todas as prerrogativas e os direitos de pleitear essa pré-candidatura. A gente observa também que ele cresce a cada momento, o nome dele. O Paulo Márcio não é tão conhecido na cidade, aproximadamente 60% da população não conhece, mas a gente observa que, à medida que ele vai se tornando conhecido, ele vai sendo absolvido no coração da população teresinense. Então, nada mais justo do que, no nosso entendimento, tanto eu como vice-governador, um quadro da envergadura de Paulo Márcio ter essa oportunidade de se tornar conhecido e pleitear a Prefeitura de Teresina. Então, é o nosso pré-candidato que a gente defende, sem prazo, não existe essa questão de prazo. Tássio Cruz, você que acompanha os bastidores, essas definições, eu queria não era nem um comentário sobre o que disse o vereador, porque isso aí a gente já sabe. Eu quero saber, diante de suas apurações, até onde vai parar essa questão, hein, Tássio? Douglas, pelo que a gente conversou desde ontem, dessa reunião do MDB, a gente sente no PT, a gente tem até o Fábio Novo falando a respeito, mas a gente sente uma resistência ao nome do Paulo Márcio e essa exigência para uma definição ao longo desse mês é justamente para tentar aparar essa aresta entre MDB e PT. Pelo que a gente conversa, desde ontem da reunião, já existe um consenso na maior parcela do MDB que indicar o vice de Fábio Novo é a melhor alternativa. E manter uma candidatura própria, sem viabilidade eleitoral, iria desgastar ainda mais o partido junto da base aliada. Mas é uma estratégia que Temístocles Filho não abre mão. E por isso essa dificuldade em remover essa ideia da mente, tanto de Zé Nito, que é unha e carne, né? Uma liderança muito ligada a Temístocles Filho, e também, claro, dentro do diretório municipal. E, como Marcelo Castro disse ontem, é uma decisão que tem uma repercussão muito grande. Por isso, ela ser tomada só pelo diretório municipal complica a situação, principalmente desses membros do diretório municipal dentro da sigla. Então, Douglas, eu diria que é uma decisão que afeta diretamente 24, mas que tem uma repercussão profunda em 26, porque na cabeça de Rafael Fonteles e dos petistas, eu imagino que o pensamento que se passe seja o seguinte: se não estão com a gente nem agora na eleição municipal, será que vão estar na eleição estadual? Será que vamos manter o MDB com a vaga de vice?
Então, para mim, é uma decisão que afeta diretamente 24, mas com uma repercussão profunda e direta com relação a 2026. Falando em PT, Tássio, falando aqui do pré-candidato Fábio Novo, PT, eu até tratei desse assunto com o Tássio na participação dele direto à redação integrada do Sistema de Comunicação, porque eu achei, Eliezer, Tássio e João, que esse assunto já tinha sido discutido, superado, já estava pacificado, mas não, rapaz. O PT tem Fábio Novo como pré-candidato, isso aí é prego batido, ponta virada, não tem mais volta, mas segundo o vereador Dudu, os vereadores estão lá ocupando os cargos ainda na prefeitura. Acompanhe. O PT não participa da gestão, participa os vereadores. Eu tenho dito que quando nós apoiamos o PSOL no segundo turno, foi para que a gente chegasse até 24. E assim vamos trabalhar. Não para o prefeito, não para o vereador, mas para o povo de Teresina. Hoje a Câmara aqui aprova e vota vários projetos importantes para a cidade de Teresina. Isso mostra maturidade. Uma coisa é uma eleição, outra coisa é uma gestão. Hoje aqui nós aprovamos matérias que diz respeito a servidor público efetivo do município de Teresina, dentre outras pautas. Então, na minha opinião, e eu particularmente vou continuar do mesmo jeito, dando sustentação, o que for de interesse da cidade de Teresina, como eu sempre dei. Criticar se houver necessidade, apresentar a emenda se tiver e couber, assim é o parlamento. E nós vamos continuar na mesma pegada. João, os vereadores, por exemplo, o próprio Dudu, a vereadora Elzuíra e o vereador Deolindo, são filiados aqui partido mesmo, hein? Partido dos Trabalhadores. Então, essa frase que o vereador... pode não participar o PT oficialmente, mas os vereadores do PT participam. Essa frase que o vereador Dudu inicia o vídeo, ela é bem interessante, né? O PT não está na gestão, quem está é os vereadores. Ora, como se fossem entidades independentes. Filiados ao Partido dos Trabalhadores, e ano que vem, esses vereadores tem duas prioridades. A primeira delas, claro, é a sua reeleição. Afinal de contas, a gente sabe que todo mundo quer, no final das contas, se reeleger. E, além disso, tem uma outra prioridade, que é eleger Fábio Novo candidato eleger Fábio Novo prefeito de Teresina, afinal de contas ele é o nome de fato escolhido pelo PT. Agora, a gente sabe que não é interessante para o parlamentar que tem indicações na estrutura do Palácio da Cidade abrir mão dessas indicações, sendo que ele pode ter a possibilidade de ficar por lá mais 3, 4 meses. Até porque se ele abre mão desses cargos agora, ainda vai ter um tempo necessário que ele vai ter que segurar essa base, né? Manter esse pessoal, né, lhe dando apoio por alguns meses. Então, Dudu, na verdade, faz uma estratégia bastante protocolar. Ele sabe que vai votar e trabalhar para eleger Fábio Novo, mas é claro que ele pensa primeiro, obviamente, na sua reeleição para vereador, e isso passa pela manutenção, né, das indicações de cargos, de lideranças, enfim, um apoio, de certa forma, que ele tem na estrutura da Prefeitura de Teresina, e esse pessoal deve deixar os cargos apenas lá no ano que vem, quando não for mais possível segurar. Até porque ele tem um argumento. Como vereador, ele tem voto na Câmara Municipal e a gente sabe que, doutor Pessoa, que a Prefeitura precisa desses votos na Câmara. Então, na verdade, é mais um entendimento protocolar e que ele segue uma estratégia que, de certa forma, é muito interessante e proveitosa para ele do ponto de vista político. Olha, nós tratamos também, prometemos a quem nos acompanha, falar sobre a aprovação do projeto de lei que cria novas funções na Fundação Municipal de Saúde. Quem tratou do assunto foi o líder do prefeito no Legislativo Municipal, vereador Antônio José Lira. Esse projeto não é de eleição, é projeto de gestão, prova que eu procurei cada vereador, independente de ser de base ou de oposição, e foi votado em primeira e segunda votação por unanimidade. Não são os cargos criados, são as funções. A partir de agora, com os cargos que vão ficar já definidos, vai se definir o valor de acordo com a necessidade da Prefeitura. Inclusive, teve um colega que chegou e disse, olha, mas um dia desse chegou um projeto aqui da educação, o projeto se criou e não se fez concurso. Bom, mas pelo menos se quiser fazer o concurso, já está no ponto de fazer o concurso. Então, esse projeto, ele veio de uma maneira muito delicada, mas eu estou muito satisfeito que foi aprovado. Tinha uma polêmica lá atrás em relação àquele reajuste
O prefeito falou de plano de cargos, carreiras e salários, foi de fato para a Câmara o reajuste dos advogados, agora parece que tudo foi em consenso, né, Eliezer? Bom, esse projeto é bastante amplo, Douglas. Ele permite uma reorganização na Fundação Municipal de Saúde, é uma necessidade, cria cargos, atualiza carreiras, é preciso pensar também na gestão em si da pasta, uma pasta grande que tem convênios com o governo federal, cuida da área da saúde, que é bastante sensível, essencial. Hoje a Fundação Municipal de Saúde precisa impulsionar as suas ações no que diz respeito à oferta de medicamentos e procedimentos, tratamentos em toda a rede hospitalar da cidade de Teresina. Então um projeto como esse, ele é a base para todas essas mudanças. Vem o texto, a Câmara aprova, as possibilidades se abrem, aí os gestores, à frente da pasta, em cada diretoria, gerência, podem colocar em prática, de fato, as mudanças necessárias. Olha, agradecendo ao Tássio Cruz, obrigado Tássio, obrigado João Magalhães, obrigado Eliezer Rodrigues, e um agradecimento especial a você, aí do outro lado, que nos acompanhou até agora. Cumprida mais uma missão, não é isso? Mais uma missão, mais uma... Pois não, Tássio? Douglas, amanhã, ao longo de toda a nossa programação, a equipe direto de Luiz Correia para trazer os detalhes da inauguração do Porto de Luiz Correia. Ao longo de toda a programação estaremos aqui fazendo a super cobertura. E a cobertura completa também você acompanha no jornal Dia News, que será em boa parte também dedicada a essa cobertura amanhã da inauguração do Porto de Luiz Correia. Fica o convite para você que está nos acompanhando. Obrigado pela audiência, desejando uma ótima terça-feira, tarde, noite de terça-feira, e prometendo voltar, se Deus quiser, amanhã, a partir das 13 horas, a partir da 1 da tarde, logo após o Rota do Dia, com o Valba estourado. Até lá.